galera, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre as mulheres, né? Recentemente nós tivemos o Dia Internacional da Mulher e hoje eu vim trazer um videozinho aqui para vocês rapidamente sobre a mulher, tanto na Bíblia quanto na sociedade, né? Sobre a marca que a mulher deixou, né? A importância que a mulher tem tanto na sociedade quanto no cristianismo. E como a gente vê isso se manifestar, né? De todas as formas possíveis, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida alheia, tanto nos sistemas que a gente usa hoje em dia, né? Desde a sacola do supermercado até o computador que está em cima da nossa mesa, tudo isso teve um toque por parte da mulher e é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Eu queria dar alguns exemplos sobre a importância, né? A importância da mulher em questões básicas, em relações básicas que a gente tem durante o nosso dia a dia. E com toda certeza, se eu fosse para definir as mulheres, a primeira coisa que eu definiria com certeza seria a palavra coragem, né? A maioria das mulheres, pelo menos as que eu tive contato, todas elas sempre tiveram uma determinação muito grande, uma coragem, uma certeza na hora de dizer algo. E isso é algo especial nas mulheres. E na Bíblia a gente vê isso, e no dia a dia a gente vê isso, sabe? Um exemplo claro que a gente pode dar biblicamente falando de uma mulher que demonstrou grande coragem foi a rainha Esther, que foi uma mulher que mesmo correndo risco de vida, ela foi lá e intercedeu pelo seu povo. Seu povo poderia ter sido totalmente exterminado, mas por causa de uma só mulher, ela conseguiu salvar a vida de milhares de pessoas. Através dela, muitas vidas foram salvas, e mesmo ela correndo risco de vida, ela intercedeu pelo povo. Um exemplo na sociedade que nós temos de hoje em dia de atuação da mulher, né? Questão de coragem, de vontade de ir à frente, de vontade de fazer a diferença. Nós temos a tão querida Rosa Parks. Para quem não sabe, Rosa Parks foi uma mulher negra, não literalmente negra, mas né, para quem não sabe, nos Estados Unidos, para você ser considerado branco, você tinha que ser totalmente branco, tanto pele quanto os cabelos. E essa mulher ela não era preta em questão de pele, mas o cabelo dela era escuro. E por causa disso ela era considerada negra. E um certo dia ela estava fazendo uso do transporte público e aí chegou uma pessoa branca e pediu para que ela cedesse o lugar dela, pelo fato simplesmente dela ser negra. E naquela época, os negros tinham a possibilidade de sentar nos bancos, mas se um branco chegasse, eles eram obrigados a cederem os seus lugares. Porém, essa mulher, em busca dos seus direitos, em busca do que ela acreditava, na igualdade social, ela rejeitou negar o seu lugar e foi, logo depois, posteriormente, foi presa, mas logo houve um boicote e através dessa mulher, anos depois, foi derrubada a lei da segregação racial, que impedia que os negros usassem os mesmos serviços públicos que os brancos. Outra palavra que eu usaria para determinar as mulheres nesse dia tão especial é a determinação, né? Nós temos, por exemplo, na Bíblia um exemplo bem claro disso que foi Zípora, uma mulher que se casou com um homem de Deus, ela esperou o seu marido chegar até ela, e isso é algo muito valioso. Ela se guardou para o seu marido, casou-se com ele. E quando ele foi cumprir a sua missão, ela se manteve fiel até o dia que ele voltou até ela. Isso é algo muito lindo de se ver. E outro exemplo de determinação que a gente pode ver na sociedade de hoje em dia é a física e química Marie Curie, que, para quem não sabe, foi uma grande cientista. Foi a primeira mulher a fazer um doutorado na França, além de ter ganhado 2 prêmios Nobel. Olha só que interessante. E hoje ela é conhecida como a maior cientista da história. Maior cientista. É a mais conhecida da história no dia de hoje. E isso é algo muito bom, é uma conquista muito grande para as mulheres, porque a gente não vê uma certa valorização do trabalho delas, das conquistas delas na sociedade. E muitas das vezes as mulheres têm realmente grandes conquistas, mas que não são mostradas, não são apresentadas, principalmente para os jovens. E a maioria dos jovens não tem uma noção
básicos sobre quem foi Mary Curry, quem foi a Rosa Parks, né? Quem foi a Ada Lovelace, entende? E isso é algo que é uma deficiência na educação pública, é uma deficiência na sociedade que nós temos. Essa, é, essa menosprezação da mulher na sociedade. Continuando aqui, eu queria fazer da última palavra, né? Eu acho que é a palavra que mais pode definir uma mulher, sem sombra de dúvidas, é o amor. Por quê? Nós vemos, eu acho que a forma mais íntima de amor que pode existir hoje na Terra entre humanos é o amor de uma mãe. O amor de uma mãe, um amor de uma mãe entre um filho, entre uma mãe e uma filha. É a maior simbologia de sentimento que a gente tem hoje, mais íntima, é o amor entre mães e filhos. E a gente tem esse costume de valorizar, supervalorizar a nossa mãe, por quê? Porque a gente tem visto uma sociedade onde as mulheres, de certa forma, têm se tornado quase que o pilar. Porque a gente tem uma sociedade baseada na mulher, o homem é educado, na maioria das vezes, pela mulher. Nós não vemos a ocorrência tanto de pais que são realmente presentes na educação do filho. A gente não vê uma ocorrência tão grande de participação na vida dos filhos por parte dos pais. Sempre acaba sobrando para as mães. E eu mesmo, por exemplo, sou uma prova disso. Eu não tive muito contato com meu pai. Fui criado pela minha avó, uma mulher, já participou. E depois fui criado pela minha mãe, né? Até os 7 anos pela minha avó, depois pela minha mãe. Então, assim, a minha vida foi praticamente dirigida por mulheres. E eu sou grato a essas mulheres que fizeram parte da minha vida, a minha mãe, a minha avó, porque se eu fosse, por exemplo, tivesse sido criado pelo meu pai, talvez eu não seria o cara que eu sou hoje. Talvez eu teria me tornado uma pessoa totalmente diferente. É por isso que eu sou muito grato. Sou grato a essas pessoas na minha vida. Mas, deixando de falar um pouco de mim, agora buscando exemplos bíblicos, a gente tem um exemplo, por exemplo, de Maria, né? Foi uma mulher que foi quase que uma janela do céu, né? Porque através dela o Salvador veio ao mundo. E a gente, às vezes, pode interpretar de uma forma equivocada, mas ela foi essencial, de certa forma, por quê? Porque o anjo chega para ela e diz que ela era graciada. Bendita és tu entre as mulheres. E o anjo chega para ela e fala dessa forma, e a gente já tem uma noção de que, bendita és tu entre as mulheres, de que ela fazia diferença, de que ela era diferente da maioria. E a questão não é ser mulher, a questão é ser uma mulher de valor. A questão é ser uma mulher diferente da maioria, uma mulher que as pessoas olham para você e falam, aquela é uma mulher de verdade, aquela é uma mulher feminina. E essa energia que a mulher tem, ninguém pode copiar. Ninguém pode copiar. Pode fazer qualquer coisa, mas é algo só da mulher, é algo só dela. Ainda que um homem tentasse ser uma mulher, ele jamais conseguiria. Porque Deus fez a mulher exclusiva. Deus fez a mulher exclusiva. A energia, né, a sabedoria, a paciência, o companheirismo, são características exclusivas da mulher que não podem ser copiadas. São características exclusivas que a gente não pode pegar e simplesmente reproduzir exatamente igual. E foi através de uma mulher que o nosso Salvador veio ao mundo. Essa mulher que deu a luz ao Filho de Deus. Ao Filho do Homem. Olha só a importância que a mulher teve. E assim, é óbvio que Maria, mesmo ela sendo apenas mais uma humana como qualquer outra, ela teve essa grande participação. Nós não podemos deixar de falar disso. Ela teve uma grande participação que não pode ser esquecida. E com toda certeza ela foi uma ferramenta muito poderosa na mão de Deus e nós não podemos deixar de falar sobre isso. Já vou finalizando o vídeo. E nesse momento eu já vou começar a trazer algumas referências, algumas ideias sobre o que eu tenho em relação às mulheres, né? A gente tem uma importância tão grande, né, das mulheres da sociedade que muitas das vezes a gente não percebe, cara. E às vezes nós vemos grandes homens, grandes empresários, grandes filantropos, e nós esquecemos que
Por trás de todo grande homem, existe uma grande mulher. Por trás de todo jovem de caráter, de todo jovem respeitoso, existiu uma mulher que o educou, uma mulher que o ensinou como se comportar, uma mulher que o ensinou como falar com outras mulheres, como tratar as outras mulheres. O modo como nós tratamos os nossos pais, tratamos as mulheres que estão à nossa volta, é o modo como nós vamos tratar a nossa esposa no futuro. Então, eu vendo o cenário que nós temos hoje, eu digo que a mulher ela foi essencial para cada detalhe na sociedade. Educação, empreendedorismo. No cristianismo, acho que na psicologia, em qualquer área da área que nós temos hoje, nós percebemos que a atuação da mulher ela é muito constante. Entende? E assim, as pessoas pensam que mulher ela não pode exercer autoridade, ela pode sim exercer autoridade. E eu falo assim, que mulher ela tem um poder sobre o homem. E não é algo que nós escolhemos. A mulher ela tem esse poder e a gente, querendo ou não, a gente aceita isso porque faz parte da natureza humana. E assim, se não fosse a minha mãe, se não fosse a minha avó, acho que eu nem estaria aqui hoje. Então eu acho que eu só tenho a agradecer, só tenho a louvar a Deus, louvar ao Senhor por ter colocado mulheres tão especiais na minha vida. E nesse momento eu venho agradecer e desejar um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que assistiram a esse vídeo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Peço a todos que deixem o seu like, se inscrevam no canal. E um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres.